E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar início à nossa atividade, né? A nossa correção da atividade do quarto ano. A nossa aula passada, a gente levou para casa uma atividade de ciências e a gente vai iniciar a nossa aula hoje com a correção dessa atividade. Então, todos aí vão pegar o livro e vão abrir aí na página 433. A gente vai dar início à nossa correção das atividades. Então, o primeiro diz assim: respondam. Letra A. Como se chama a água própria para beber? Então, nossa resposta será água potável. Resposta da letra A para vocês, água potável. B. Qual devia ser a aparência desta água? Então, a água potável precisa ser limpa, fresca, sem cheiro, sabor ou cor. Então, a gente vai escrever aí limpa, fresca, sem cheiro, sabor ou cor. Vamos virar aí a folha e vamos para a página 434. Então, no segundo diz: complete as frases com as palavras do quadro. No quadro tem doença, poluída, fervura, filtração, contaminada, limpa, potável e coloração. Então, a gente vai completar os espaços em branco da nossa atividade com as palavras que estão aí. Então, a Pro já vai ler como ficaria a frase completando a atividade, né? Então, vai ficar assim na letra A. A água que bebemos se chama potável, deve ser limpa e não transmitir doenças. A resposta da letra A ficaria assim. Da letra B, o processo mais usado para o tratamento caseiro da água é a filtração. Outros processos são a fervura e a coloração. Letra C. A água poluída ou contaminada não pode ser bebida. No 3 diz: responda, letra A. Em geral, o que acontece com a água antes de chegar à nossa casa? Aí, antes de chegar à nossa casa, a água é retirada dos rios ou represada e levada por meio de tubo até uma estação de tratamento. Então, ela é retirada do rio ou represada e levada por tubos até uma estação de tratamento. Na letra B, o que acontece com a água em uma estação de tratamento? A água passa por um processo de limpeza, purificação, que consiste na retirada de impurezas, filtrar e acrescentar flúor e cloro. Né? Letra C. Como a água é distribuída às casas? A água é distribuída para as casas por meio de canos da rede de distribuição. Quarto, para manter a qualidade da água, o que devemos fazer? O governo, o que ele deve fazer? Criar serviços de saneamentos básicos, como tratamento e rede de distribuição de água, coleta e tratamento do lixo, rede e tratamento do esgoto. As indústrias devem obedecer às leis que proíbem os lançamentos de substâncias tóxicas nos rios, lagos e lagoas. A população colaborar não jogando lixo nos córregos, rios e economizando água. E os agricultores diminuir o uso de agrotóxicos, inseticidas que acabam contaminando a água. 5. Marque um X nas alternativas corretas. Então, aí no 5 a gente vai marcar um X no primeiro quadradinho que diz: a água é muito importante para todos os seres vivos. No segundo que diz: a água que usamos para beber chama-se água potável. E no último que diz: coloração é uma forma de tratamento para purificação da água. 6. Na estação de tratamento, para que serve o cloro e o flúor adicionado na água? O cloro para matar os germes da água e o flúor para fortalecer os dentes e evitar cáries. 7. Cite em seu caderno algumas atitudes que devemos tomar para economizar água. Então, aí é uma resposta pessoal, cada um vai dizer o que acha que a população pode fazer na questão da economia da água, né? A gente sabe que nesse processo de estudo que a gente teve, que isso é fundamental para o ser humano nessa nova era. Economizar água doce e a água potável, né, que é aquelas que vêm do rio, depois de sofrer um tratamento, precisa também na nossa casa sofrer um processo de economia. A gente tem que aprender a fazer coisas em casa que
estimule a não gastar tanta água, não só pela parte financeira, mas também pela parte do desperdício que a gente precisa evitar. Terminou a correção da nossa atividade agora, vamos pegar o nosso livro de matemática e o quarto ano vai abrir na página 176. E aí na página 176 vocês vão encontrar esse conteúdo aqui, ó. Dobro, triplo, quadruplo e quintuplo. A gente vai falar sobre os números multiplicativos. A gente já aprendeu em aulas passadas que os números podem ser naturais, mas não só existem os números naturais, também existem os números multiplicativos. Os números multiplicativos são aqueles que dão a ideia de multiplicação. Então, quando eu digo o nome dobro, triplo, quadruplo e quintuplo, eu estou fazendo a ideia de multiplicação, eu estou trabalhando com essa ideia. Então, vou colocar aqui no quadro para vocês os nomes. Dobro, triplo, quadruplo e quintuplo. Todas essas palavras que a Pro falou aqui, dobro, triplo, quadruplo e quintuplo, dão a ideia de multiplicação. Por isso que são chamados de números multiplicativos. Fora os números naturais que a gente já conhece, que é do 0 até o 9, isso não quer dizer que o 10 não seja um número natural, viu, gente? O 10 é um número natural também, mas ele é formado a partir do número 0 com o número 1. A gente está falando da questão dos números que dão origem aos números naturais. Então, do 0 até o 9, a gente classifica como os números naturais, porque todos os outros números naturais que a gente conhece são oriundos, né? São derivados desses números que a Pro acabou de falar. Então, fora os números naturais, a gente também tem os números multiplicativos. E a gente ainda vai estudar ao longo do ano outras categorias de números que vocês vão perceber que existem. Então, os multiplicativos são aqueles que dão a ideia de multiplicação. Então, essas palavras que a Pro falou agora para vocês, dobro, triplo, quadruplo e quintuplo, dão a ideia de multiplicação. Então, quando a gente quer calcular o dobro de alguma coisa, a gente sempre vai multiplicar esse número por 2. O 2 remete a dobro. Quando a gente quer calcular o triplo, a gente multiplica aquele número por 3. Se a gente vai calcular o quadruplo, a gente vai multiplicar por 4. E se a gente vai calcular o quintuplo, a gente vai multiplicar por 5. Então, a gente precisa decorar isso aí na cabecinha. Dobro a gente multiplica por 2, triplo por 3, quadruplo por 4 e quintuplo por 5. Então, se alguém chega para vocês e diz assim, quarto ano, qual é o quintuplo de 20? Aí, o que é que vocês vão precisar fazer? Qual é a conta que vocês vão precisar desenvolver aí? A gente já sabe que a operação é multiplicação, porque a gente está falando de números multiplicativos. Então, a gente já sabe que vai fazer uma multiplicação. Vai multiplicar esse 20 por que número? A gente vai multiplicar pelo número 5, porque a pessoa lhe perguntou quintuplo. Então, quando a gente trabalha com quintuplo, a gente multiplica por 5. Então, vai pegar o número 20 e vai multiplicar pelo número 5 para calcular o quintuplo. A gente sabe que qualquer número vezes 0 é 0, então 5 vezes 0 é 0 e 2 vezes 5 é 10. Então, o quintuplo de 20 seria o número 100. Foi fácil descobrir isso porque eu já sei qual é o número, né, que eu preciso utilizar para calcular o quintuplo. Então, vamos pensar em outra situação hipotética na nossa cabeça, outro exemplo. Eu chego na escola e digo assim, meu filho tem dois carrinhos, duas bonecas, ela vai, 2 carrinhos, e o coleguinha do lado tem o dobro. Aí a gente fica perguntando, e esse coleguinha do lado tem quanto? Porque eu disse que tinha um dobro, eu não disse a quantidade, não foi? Então, se meu filho tem 2 carrinhos e o coleguinha do lado tem um dobro remete a 2. Então, eu já sei que a conta é de multiplicar, porque eu estou falando de dobro, um número multiplicativo, né? Então, eu vou pegar a quantidade de carrinhos que meu filho tinha vezes o 2, porque eu quero calcular o dobro. Para que eu descubra quantos carrinhos o colega do lado tem, eu preciso fazer essa conta aqui. Então, 2 vezes 2, 4. O colega do lado possui 4 carrinhos, porque ele possui o dobro. Vocês estão percebendo como é muito fácil vocês calcularem? Porque vocês só precisam decorar essa sequência aqui. Aprender, de verdade, né?
Dobro a gente multiplica por 2, triplo a gente multiplica por 3, quadruplo a gente multiplica por 4 e quintuplo a gente multiplica por 5. Vamos lá e tem um exemplo aí, ó. Pedro tem 10 anos. O pai dele tem o quadruplo da idade. Aí a gente fica perguntando, e o pai de Pedro tem quantos anos? Que a professora disse que ele tinha o quadruplo, mas eu não sei a idade de verdade desse pai. Como é que eu vou saber? Calculando isso, ó. Pedro tinha 10 anos. A conta é de quê? Vezes. Por quê? Por que é vezes, Pro? Porque a gente falou um nome multiplicativo, que é quadruplo. Então a gente já sabe que a conta é de vezes. E aí eu disse que ele tinha o quadruplo. Então se ele tinha o quadruplo, é para se multiplicar por 4. Então eu vou fazer 4 vezes 0 é 0. Lembrando disso, qualquer número vezes 0 é 0, porque o 0 é o elemento neutro da multiplicação. Então, todas as vezes que um número é multiplicado por 0, o resultado é 0. Pode ser 1 milhão vezes 0, o resultado é 0. 4 vezes 1, 4. Então, quantos anos tem o pai de Pedro? 40 anos. Então, para a gente descobrir isso, a gente precisa fazer as contas de multiplicação. Então, eu acredito que todo mundo entendeu aí esse processo, né? Super tranquilo, né? No livro de vocês dá um exemplo, especifica cada uma dessas coisas que a Pro acabou de explicar para vocês. Eu resumi de uma forma mais prática, sem fazer a leitura do livro, para que vocês entendam com mais propriedade, viu? Então, todo mundo vai desenvolver em casa a atividade da página 177 e 178. É um conteúdo tranquilo, principalmente para quem está apropriado da tabuada, que vocês precisam começar a estudar, para que vocês não tenham que estar fazendo 1000 contas demais, contando no dedo, né? Porque a gente já está no 4º ano. Já está na hora da gente abolir esses métodos e focar em estudar tabuada. Então, até a próxima aula com correção.